Olá, meu nome é Luiz Roberto, e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo também com base no livro chamado O Consolador do Espírito Emmanuel, Psicografia do Chico. Gravei alguns vídeos, né, como eu já disse anteriormente, em outros vídeos, gravei alguns vídeos com base nesse livro, O Consolador, livro que eu já li pelo menos duas vezes ou três, né? E, esse é o último dos vídeos que eu gravei, esse é o último, né? O que não significa que eu não vá utilizá-lo naturalmente em outras oportunidades para o meu aprendizado e poder passar alguma coisa também a respeito nas palavras do Espírito Emmanuel. Mas o que nós vamos discutir hoje, o que nós vamos expor hoje, melhor dizendo, a discussão fica por eventual manifestação das pessoas que virem o vídeo lá nos comentários, né? Aliás, eu peço que compartilhem esse vídeo e comentem sobre esse material, porque isso enriquece a todo mundo. A discussão feita por espíritas sobre esses assuntos são muito boas, né? Então, hoje nós vamos falar sobre doutrinar ou evangelizar. Essa é a questão, doutrinar ou evangelizar. Precisamos refletir que há diferença entre uma coisa e outra, e realmente há, né? Há uma diferença. Para o sujeito entregar-se, por exemplo, à doutrinação, basta que ele tenha conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Por exemplo, que ele tenha lido as obras da codificação, feitas por Allan Kardec, orientada pelos Espíritos, através de médiums. Que ele tenha lido também, por exemplo, livros de autores lá da época do Kardec, ou posterior, logo posterior a ele, como Gabriel Delany, como Leon Denis, como Camilo Flammarion, né? E obras do Chico Xavier, psicografadas pelo Chico Xavier, pelo Divaldo Pereira Franco, que são encantadoras elas todas, esclarecedoras obras trazidas por Ivone do Amaral Pereira e também pelo nosso João Nunes Maia. São muito boas as obras escritas por João Nunes Maia, psicografadas por João Nunes Maia, né? Então, para doutrinar, basta a leitura e o conhecimento teóricos do Espiritismo, né? E por esses motivos, o doutrinador, muitas vezes, segundo o Espírito Emmanuel, não é senão o canal dos ensinamentos espíritas. Agora, para evangelizar já é diferente. Para evangelizar é necessário a luz do amor no íntimo. É necessário o exercício da empatia para com o evangelizado, ou o evangelizando, né, o assistido. É preciso vibrar e sentir com o Cristo, que não apenas disse ide e pregai, ou seja, ide e doutrinai, mas diz também brilhe a vossa luz, que menos não é que expandir o nosso amor na realização da caridade. Aliás, se eu puder fazer uma comparação, eu diria que quando nós estamos honestamente doutrinando a outrem pelos conhecimentos adquiridos, nós estamos exercendo a beneficência, como no vídeo passado, né? Exercendo a beneficência. Mas quando nós evangelizamos o nosso próximo, nós estamos exercendo a caridade pelo exercício da empatia. Isso é muito interessante, sabe? Eu tenho uma história que até já contei para os amigos lá do centro espírita que eu frequento, e do qual eu sou trabalhador, que nos anos 50, comecinho dos anos 60 do século passado, uma determinada entidade espiritual ela se manifestava lá no nosso centro espírita, acho que nos anos 50. Ela se manifestava no nosso centro espírita através de um médium muito culto, muito culto. Esse médium, ele desencarnou bem jovem, aos 36 anos, desencarnou num acidente aeronáutico. E ele era um homem muito bom e muito culto, jovem e muito culto. Isso naturalmente em razão da sua bagagem anímica de vidas pretéritas e em razão do dedicado estudo que ele dava à doutrina espírita. Esse médium, então, um determinado espírito, então, se manifestava através desse médium. E esse espírito era muito culto, muito curioso, porque ele era muito culto, associava a sua cultura aos conhecimentos do médium, e aí ele rebatia todos os argumentos que se antepunham à sua posição, muitas vezes, de revolta contra Deus, contra o Cristo Jesus, contra as questões de natureza espiritual, contra a agressividade humana, a qual ele também se integrava em razão da sua revolta. Mas esse espírito ficou por 2 anos e pouquinho lá no nosso centro, se manifestando através desse médium, num determinado dia da semana. Não me lembro se era quinta ou sexta-feira o trabalho. E esse espírito foi rebatendo todos os argumentos que lhe eram colocados para análise.
Dona Iracema, seu Calixto, seu Mateus, eram os 3 médiuns que estavam a conversar com aquele espírito. Mas esses 3 eram muito mais do que doutrinadores. Eles eram evangelizadores. E com paciência e dedicação, lá se foi um pouquinho mais que 2 anos conversando com esse espírito. Sempre rebelde, sempre rechaçando os argumentos daqueles que lhes falavam. Ocorre que nas últimas semanas, fim desse período que eu mencionei, esse espírito já vinha mostrando uma certa tolerância com o que lhe era dito, uma certa reflexão sobre aquilo que lhe era dito. Começou a se interessar pelas palavras que lhe eram dirigidas. E na última vez que ele se manifestou, ele disse assim: olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês, hein? Tudo isso que vocês conversaram comigo nesses anos todos, nesses 2 anos e pouco, eu conheço esse assunto, conheço de cabo a rabo, de capa a capa. Cabo a rabo não ficou muito bom, né? De capa a capa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que realmente me fez começar a refletir foi a paciência, a tolerância, a dedicação e o amor que vocês manifestaram nas suas palavras em relação a mim. E isso me motivou a refletir e a buscar a minha própria mudança. Vejo então que aquelas criaturas que eu mencionei ainda há pouco dedicaram esse espírito não a mera doutrinação, conquanto eles todos 3 tivessem muito conhecimento, conquanto o médium tivesse muito conhecimento, conquanto o espírito tivesse muito conhecimento. Dedicaram a ele amor, evangelizando-o. Evangelizando. Eu, quando reli esse livro aí, O Consolador, já havia lido umas 2 vezes anteriormente, ou 3, eu lembrei inclusive de uma história que ocorreu na minha adolescência com Dona Iracema. Esta sim, como eu já disse, uma evangelizadora. Dona Iracema, eu e meu amigo Ferdinando fomos até a casa dela, a gente saía do centro, passava pela casa dela, ela ficava em casa e nós íamos para a nossa casa. Algumas vezes isso acontecia. E num desses dias, nós íamos conversando e quando chegamos à porta da casa dela, o assunto culminou mais ou menos nisso. Ela disse assim para nós: quando nós ajudamos alguém com uma palavra de esclarecimento, ou com um prato de comida, ou ainda quando socorremos moralmente a outrem, não podemos nos esquecer de uma coisa, viu? Não podemos esquecer de uma coisa, que o problema, no caso, é da pessoa e não nosso. O problema é dela. Nós não podemos trazer para nós o problema dela. Eu confesso que na época eu não entendi direito, fiquei até pensando assim que é até uma falta de caridade, né? Com a pessoa que a gente eventualmente estivesse ajudando, né? Agora, porém, mais vivido, eu tinha 15, 16 anos, eu tenho 69, mais vivido, eu entendo que não devemos realmente abraçar o problema alheio como se fosse nosso, como se fosse nosso. Nós devemos nos preservar disso para não diminuir a nossa condição de prestar socorro. Veja o médico, por exemplo, né? O médico, ele procura auxiliar a criatura, né? O seu paciente, no seu processo de cura. Porém, curar-se é com a pessoa. É com a pessoa, não é com ele, é com a pessoa. Ele não fica doente no lugar do enfermo. Auxiliar, portanto, não é tirar da criatura a lição que irá amadurecê-la, tornando-a mais forte. É dar à criatura o suporte de que ela necessita para ela própria superar as dificuldades do momento. Que passam, tudo passa, né? Alguém disse para o Chico, acho que foi o Emmanuel, né? Transmitindo uma mensagem da Virgem Maria, disse a ele: tudo passa, Chico, tudo passa. Emmanuel, aliás, reafirma esse ensinamento que eu tive lá com a Dona Iracema no passado. Ele diz assim que os sinceros evangelizadores serão sempre o reservatório da verdade. Sempre serão o reservatório da verdade, habilitando-se a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo, ou seja, sem privar-se do seu próprio equilíbrio. Assim, nós outros, realizando por ora a beneficência, fazendo o bem da doutrinação, pelo esclarecimento, naturalmente, vamos nos esforçar bastante e buscar desenvolver em nós a condição de evangelizar na prática da caridade para com o próximo.
e vamos adiante.